Bom, nessa próxima aula, dando continuidade à ecologia, nós temos os ciclos biogeoquímicos, né? Bio é vida, geo é justamente o planeta Terra e as substâncias químicas que circulam entre os seres vivos e o meio ambiente, digamos assim, né? Entre os seres vivos e o planeta Terra, entre os seres vivos e o ecossistema. São 4 ciclos principais, sendo que o primeiro aqui, que é o ciclo da água, nós podemos dividi-lo justamente em pequeno ciclo da água, ou ciclo curto, e grande ciclo da água, ou ciclo longo. Bom, no ciclo curto da água, basicamente a água contida em reservas, né, como oceanos, como lençol freático, como lagos, né, qualquer reservatório de água, essa água sofre evaporação à medida com que aumenta, né, a temperatura na superfície dessa água. Na evaporação, a gente tem um rompimento das ligações de hidrogênio entre as moléculas de água, quando no estado líquido. Então, essa água ela vai fazer uma mudança de estado físico, ela vai deixar de ser líquida e vai passar a ser gasosa, sofrendo a evaporação. Porém, quando esse vapor d'água atinge as camadas mais altas da atmosfera, ele acaba se condensando, dando origem às nuvens. E essas nuvens, à medida com que ganham altitude, se condensam mais ainda, ocorrendo a precipitação sob a forma de chuva, por exemplo. Em ambientes mais frios, né, sob a forma de neve. Mas observe que neste primeiro ciclo a gente não tem a participação dos seres vivos, sendo apenas, né, fatores abióticos participando, como, por exemplo, a luz que causa o aumento da temperatura, a evaporação, que é a mudança do estado físico, né, de líquido para gasoso, formando essa nuvem, a altitude, que justamente vai aumentar a condensação e provocar, né, a precipitação, ou seja, provocar a chuva no ambiente. E aí, aqui está te mostrando que os oceanos também são muito importantes na formação das nuvens que são transportadas para o continente. Então, grande parte das chuvas que ocorrem no ambiente terrestre é proveniente justamente da evaporação dos oceanos. Não só da evaporação dos oceanos, mas também da evapotranspiração das árvores, por exemplo. E aqui nesse ponto, onde a gente tem a evapotranspiração, eu já tenho um ciclo longo da água, ou grande ciclo. Qual que é a diferença mesmo? Nesse caso agora, os seres vivos vão participar do ciclo. Então o vegetal absorve a água, né? Que pode estar aqui no lençol freático, pode estar no solo onde ele está, ele absorve pela raiz, essa água é transportada por todo o seu corpo até chegar na folha, onde ela vai evaporar para o meio ambiente. Quando essa água evapora para o meio ambiente, segue o mesmo princípio, né, do pequeno ciclo, porque aí ocorrerá que esses gases, né, eles vão aumentar a altitude, eles vão condensar formando as nuvens e vai ocorrer a precipitação sob a forma de chuva, por exemplo. Os animais também participam do ciclo, porque o animal ele pode beber um pouquinho de água e depois ele pode perder essa água para o meio ambiente sob a forma de urina, sob a forma do suor. E lembrando que sempre essas moléculas vão evaporar, formar as nuvens, né, condensando. Quando ocorre um grau de condensação maior da nuvem, vai ocorrer a precipitação, devolvendo a água para o meio ambiente. O próximo ciclo é o do carbono. O carbono está sempre presente nas moléculas que são ditas orgânicas, como carboidratos, lipídios, proteínas, DNA, RNA, vitaminas, tudo isso tem carbono, hidrogênio e oxigênio basicamente na sua composição. E o carbono, ele pode estar presente em várias formas. Nós podemos encontrar o carbono sob a forma de CO2 na atmosfera, e esse CO2 pode ser absorvido por meio, né, da fotossíntese, aqui olhando em sentido horário. As plantas fixam CO2 e produzem outra forma de carbono, que são as moléculas de glicose, que servem de alimento, por exemplo, quando o consumidor primário se alimenta de produtos desse produtor, dessa planta. Ou seja, aqui você tem bem no meio do ciclo uma cadeia alimentar. O consumidor primário ele tem também tecidos no seu corpo que contém carbono, né? Que contém, no caso, proteínas, contém lipídios, todos aí elementos derivados de carbono. E quando o consumidor primário se alimenta do consumidor, quando o consumidor secundário se alimenta do consumidor primário, esse carbono, sob a forma de tecidos orgânicos, é passado para o corpo dele. E estes animais eliminam carbono também por meio das suas fezes, né? Uma vez que as fezes vão sofrer decomposição e a decomposição elimina, além de sais minerais, derivados de carbono como CO2 para o meio ambiente. A própria respiração celular destes animais, né, que é o processo que vai permitir a combustão da molécula de glicose que ele está obtendo ao se alimentar, e vai tirar a energia da molécula de glicose, liberando CO2 para a atmosfera. Lembrando que a atividade industrial, a atividade de carros também, qualquer tipo de atividade que faça o consumo de combustíveis,
e que queime esses combustíveis, principalmente combustíveis fósseis, né? Aqui representado, né, pela seta da combustão, vai eliminar o CO2 para a atmosfera. E nós temos apenas duas formas de fixar o CO2, de, né, trazer o CO2 para as cadeias alimentares, principalmente pela fotossíntese realizada pelos vegetais, mas também, né, algumas bactérias que realizam a quimiossíntese devem ser consideradas como fixadoras de carbono da atmosfera. O próximo ciclo que nós vamos estudar aqui que é o ciclo do oxigênio, certo? Bom, no ciclo do oxigênio, ele sempre está presente junto do carbono. Então, por exemplo, uma atividade que consome o carbono, como por exemplo aí, ó, uma indústria, né, que está utilizando o O2 na queima de combustíveis fósseis, ela acaba liberando CO2 essa atividade. E nós temos aí a fixação do oxigênio por meio, né, da respiração, sendo que a respiração elimina o CO2, como você pode observar aqui, ó, neste animal que está inalando o oxigênio, está eliminando o CO2 para o meio ambiente. E as plantas, principalmente, fixam, né, esse CO2 por meio da fotossíntese, liberando o oxigênio para a atmosfera mais uma vez. Aqui um ambiente aquático te mostrando também, né, o fitoplâncton fazendo a fixação do CO2, visto que ele é fotossintetizante. E esse CO2 ele pode também ser concentrado em rochas calcárias presentes aí no fundo, aí no sedimento, né, de um ambiente aquático. Devido à pressão hidrostática da água, pode ocorrer a formação de algumas rochas calcárias aqui também, juntamente com outros tipos, né, de elementos. Pode ser uma rocha fosfática também, depende daquilo que originou essa rocha, que no caso aí vai ser formada no fundo deste ambiente aquático. No ciclo do nitrogênio, o nitrogênio é o principal elemento da atmosfera, enquanto o oxigênio é encontrado em 21% da atmosfera, o CO2 em torno de 0,09%, o nitrogênio compõe 78% da atmosfera. E apenas algumas bactérias, denominadas de fixadoras de nitrogênio, é que conseguem, né, trazer esse elemento da atmosfera para as cadeias alimentares. Muitas delas vivem associadas a raízes de plantas ditas leguminosas, como soja, feijão, e que apresentam, no caso, né, frutos presentes em vagem, como acontece também com o amendoim, como acontece com as ervilhas. E aí, essa bactéria Rhizobium é a fixadora de nitrogênio. Ela transforma o nitrogênio em amônia ou então no íon amônio também, liberado no solo. A decomposição também contribui para esse ciclo, porque ao longo da decomposição as bactérias principalmente, né, transformam a matéria orgânica em vários produtos, entre eles a amônia, como você pode observar. A amônia é muito tóxica, porém contém um nitrogênio que é indispensável, né, a todos os membros da cadeia alimentar. Por isso, algumas outras bactérias, ditas bactérias nitrificantes, elas vão justamente realizar o processo chamado de nitrosação. A nitrosação é a conversão da amônia a nitrito. E este nitrito é disponibilizado no solo ou na água se estiver acontecendo esse processo lá também, e é claro que está, porque esse ciclo do nitrogênio ele é tanto de ambiente terrestre quanto de ambiente aquático. No ambiente aquático, nós temos algumas outras bactérias que realizam esse processo, mas somente bactérias é que fixam o nitrogênio. Então, o nitrato, que é o final do produto aqui, que é o que importa para as plantas, ele é produzido a partir da conversão do nitrito. Então, a amônia, quando é convertida em nitrito, o processo é chamado de nitrosação, realizado por bactérias nitrosomonas. Esse nitrito, quando é convertido a nitrato, é o processo denominado de nitratação, lembrando que nitrosação e nitratação fazem parte do processo de nitrificação, porque o nitrogênio está sendo disponibilizado no solo. Então, por que ocorre esse processo? Porque como a amônia é muito tóxica, muitos produtores não conseguem absorver, né? Muitos vegetais não absorvem, muitas algas não absorvem isso. Então, é melhor transformar essa amônia em produtos menos tóxicos, como por exemplo o nitrato. O nitrato é totalmente atóxico para os vegetais, então a planta absorve o nitrogênio principalmente sob a forma de nitrato. Porém, uma boa parte desse nitrato vai ser utilizado por um outro grupo de bactérias, que são as pseudomonas denitrificantes, bactérias que realizam a desnitrificação. Elas são bactérias de solo profundo que não utilizam oxigênio no seu metabolismo e utilizam nitrato. Fazem, portanto, uma respiração anaeróbica, sem oxigênio. Ela tira o oxigênio presente no nitrato, né? Então assim, ela utiliza o oxigênio, mas não de forma direta, e sim de forma indireta sob a forma de nitrato. Daí ela disponibiliza mais uma vez o nitrogênio para a atmosfera, como você pode observar aqui nessa seta.
Então, a desnitrificação é justamente a devolução do nitrogênio. Portanto, o ciclo basicamente é formado pela fixação biológica, a nitrificação e a desnitrificação. E o nitrogênio ele entra na composição de aminoácidos, de DNA e RNA também, que tem as bases nitrogenadas, é fundamental ao crescimento e ao desenvolvimento de todos os membros das cadeias e teias alimentares. Basicamente, as etapas do ciclo, né? Esse ciclo é o mais importante de todos, né? E só pode ser realizado, na verdade, por meio das bactérias. Fixação biológica. Plantas leguminosas que têm Rhizobium, que é a bactéria associada às suas raízes, elas formam nódulos radiculares e, neste caso, a fixação do nitrogênio ocorre justamente aí, com uma grande disponibilização de amônia no solo. Por isso que nós temos essas duas técnicas, da adubação verde e da rotação de culturas. Eu posso fazer a adubação verde removendo, por exemplo, folhas de uma determinada vegetação e jogando isso sobre o solo de uma determinada cultura que eu estou plantando. Essas folhas, ao sofrerem decomposição, vão enriquecer o solo com amônia, que por sua vez contém o nitrogênio. A adubação verde ela também pode ser realizada, de uma outra forma, por meio da rotação de culturas, onde você, em um determinado espaço, rotaciona culturas de cereais e leguminosas para evitar o uso constante do solo pela mesma cultura, o que causa um empobrecimento do solo. E a gente pode rotacionar essas culturas, no ambiente. Então, por exemplo, normalmente os produtores dividem o ambiente em 4 pedaços e eles vão alternando em sentido horário, essa rotação, fazendo essa rotação de culturas, alternando cereais e leguminosas naquele solo. Uma outra forma é também com vegetais de grande porte, onde você planta entre eles plantas que são leguminosas, que fixam justamente esse nitrogênio e transformam ele em amônia. Ou seja, que enriquecem o solo com o elemento nitrogenado. E o ciclo, como a gente viu, a nitrificação, que pode ser dividida em nitrosação e nitratação. Nitrosação é quando ele converte amônia a nitrito, nitratação quando ele converte o nitrito a nitrato, que é justamente o produto absorvido pelos vegetais. Muito obrigado.